5 de março de 2017. Primeiro domingo da Quaresma. Um novo começo, uma estrada que leva a um destino seguro, a Páscoa da Ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. Um momento favorável para intensificarmos a vida espiritual através dos meios santos que a Igreja nos propõe, o jejum, a oração e a esmola. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. E o repórter Canção Nova de hoje tem muito mais para você. Os caminhos de uma boa preparação para a Páscoa. A celebração das cinzas em Roma, na Terra Santa e no Brasil. A bela história de jovens católicos que passaram os 4 dias de carnaval construindo uma igreja. As mudanças no rotativo do cartão de crédito. As novas regras da Receita Federal para a declaração do imposto de renda. Os perigos do celular nas ruas e nos relacionamentos. Os danos à depressão no mercado de trabalho. E um bate-papo pra lá de especial com um dos integrantes da banda Anjos de Resgate. E o ponto de partida de toda a Quaresma é sempre a quarta-feira de cinzas. Em Roma, o Papa Francisco presidiu a celebração das cinzas e reforçou o apelo à conversão, ao encontro com Deus e sua vontade. Os fiéis saíram em procissão da igreja de Santo Anselmo em direção à Basílica de Santa Sabina. As duas igrejas ficam no Aventino, uma das 7 colinas de Roma. A missa de quarta-feira de cinzas começou a ser celebrada por um papa aqui na Basílica de Santa Sabina no século VII. Entre os motivos está o fato de que a igreja está em uma das colinas de Roma e os fiéis viam em procissão como um primeiro ato de penitência quaresmal. Ritornate a me con tutto il cuore. Na homilia, o Papa destacou este caminho de retorno a Deus que somos chamados a viver neste tempo. Um convite feito a todos, sem exclusão. A Quaresma é a via que nos leva da escravidão à liberdade, da morte à vida. Francisco explicou que a cinza colocada hoje em nossas cabeças nos lembra que viemos do pó, mas disse além. Somos feitos do pó, mas pelas mãos amorosas de Deus, que soprou seu espírito de vida e quer ainda hoje fazer o mesmo conosco. O Papa lembrou tantas coisas que querem nos tirar esse ar divino, de vida, e disse que a Quaresma é tempo de dizer não ao que asfixia o espírito, como o egoísmo, a indiferença, as palavras vazias, as críticas destrutivas, a superficialidade nas relações. É tempo de dizer não à asfixia de uma oração que nos tranquiliza a consciência, de uma esmola que nos deixa satisfeitos, de um jejum que simplesmente nos faz sentir bem. Que te faccia sentire a posto. Ensinou ainda que a Quaresma é tempo de fazer memória, de nos perguntar onde estaríamos se Deus tivesse fechado as portas de sua misericórdia. Que sarebbe di noi senza la sua misericordia? É tempo de voltar a respirar o sopro de Deus, único capaz de transformar nosso pó em humanidade. Trasformare la nostra polvere in umanità. O Papa então abençoou as cinzas que foram colocadas em sua cabeça e também na dos fiéis presentes na missa. Uma celebração que reforça o apelo à conversão, ao encontro com Deus e à sua vontade. Na Terra Santa, a missa da quarta-feira de cinzas foi celebrada no exato lugar onde, segundo a tradição, Jesus foi sepultado e ressuscitou. O Santo Sepulcro, um dos lugares sagrados guardados pelos franciscanos. Padre Fergus Clark presidiu a celebração eucarística na Basílica do Santo Sepulcro.
A missa, concelebrada pelos franciscanos que custodiam os lugares santos da terra de Jesus, foi no lugar onde, conforme a tradição, ele foi sepultado e ressuscitou. Na Assembleia, expressões de um povo de fé que, ao receber a imposição das cinzas, anseiam por conversão e se recordam: viemos do pó, e para o pó retornaremos. Durante a homilia, Padre Fergus compara os cristãos que se preparam para a Páscoa a um atleta que treina para participar de uma Olimpíada. O aspecto que quis enfatizar é o de venerar Deus através do nosso corpo. Abstendo-se de um certo alimento por um período durante a Quaresma, como costumamos fazer, somos capazes de dizer a Deus, mesmo sabendo que o alimento é algo essencial, que ele é mais importante que nossa própria vida. E a Terra Santa é um lugar particular para a vivência da Quaresma. Aqui é possível ver e até mesmo tocar os lugares onde Jesus viveu sua paixão, morte e ressurreição. Tutti preti, tutti religiosi che arriveranno. Especialmente no tempo de Quaresma, para todos os freis, padres e religiosos, vir aqui é especial, porque depois de 40 dias, depois de viver um período intenso de oração, todos esperam a ressurreição de Jesus. Aqui no sepulcro, por exemplo, a cada sábado nos reunimos para fazer uma vigília à noite. E molto anche intensiva. Certamente, aqui na Terra Santa, somos privilegiados por poder caminhar nos passos de Jesus. Temos cerimônias especiais programadas para a Quaresma que destacam esses eventos e que nos ajudam a entrar em contato com a realidade de que Deus se fez homem por nós nessa terra, sofreu e morreu por nós nessa terra, para que pudéssemos ser livres do pecado e da morte. E aqui no Brasil, a Quaresma também marca o início da campanha da fraternidade. Este ano, a CNBB traz como tema o cuidado com a natureza. No Santuário Nacional de Aparecida, nossa equipe acompanhou o lançamento oficial na última quarta-feira de cinzas. No primeiro dia da Quaresma, fiéis lotaram a casa da Mãe Aparecida para começar bem este período litúrgico, tempo de atitudes concretas, de conversão. Bastante penitência, né? Bastante oração, mais meditação da palavra de Deus, né? Mais adoração e uma prática melhor da caridade, né? A missa de cinzas foi também a ocasião para o lançamento da campanha da fraternidade de 2017 no santuário. Neste ano, mais uma vez, a campanha da fraternidade dá destaque à temática da ecologia, uma forma de chamar a atenção da sociedade à urgência de cuidar do meio ambiente. O tema foi apresentado à imprensa após a missa. Essa campanha da fraternidade, ela está preocupada com o ser humano, com o futuro da nossa vida, com o futuro da existência no mundo. Tanto há teólogos que dizem assim, ou mudamos ou pereceremos. O Papa diz que é algo inédito essa destruição global. Ele até diz assim que a Terra virou um grande lixo. Os biomas são regiões que se agrupam por terem características biológicas semelhantes, como fauna, flora e clima. Como alertou Dom Orlando, o desequilíbrio ambiental nestes biomas já tem causado grandes impactos. Muitos animais já estão desaparecendo e o povo, por causa dessa depredação, se torna um refugiado ecológico. Quer dizer, tem que sair dessas regiões inóspitas e destruídas para, então, migrarem para as cidades e, principalmente, porque destruímos a mata, está aí o mosquito da dengue que vivia na mata. Então, se trata realmente de saúde pública, de futuro da vida, do futuro das gerações. Na mesma celebração, também foi inaugurado o revestimento das colunas de sustentação da cúpula central. Em sintonia com a campanha da fraternidade, a obra retrata a diversidade de biomas do Brasil. A Caatinga tida como sertão para o nordestino, o Cerrado, os Pampas também, a Mata Atlântica, a Amazônia. Então tudo isso é Brasil. O respeito à natureza foi tema da encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, do Papa Francisco. E agora chega às paróquias de todo o Brasil. O assunto que tem preocupado a igreja precisa ganhar ainda mais espaço em toda a sociedade.
Eu, como professora, trabalho isso diariamente na escola, com a minha filha também em casa. A gente está sempre estudando essa parte, né, científica, e trazer isso para a igreja, abranger isso, foi muito bom. Apesar de já estarmos na quaresma, ainda tem gente com a cabeça no carnaval, não é mesmo? Nos erros que cometeu e se arrependeu, no desgaste físico e emocional com coisas que não valeram a pena. Isso mesmo. Mas o repórter Canção Nova foi buscar em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um belo exemplo de como viver bem o carnaval. Mais de 50 jovens católicos aproveitaram o feriado para construir uma igreja. E pode acreditar, pessoal, a igreja ficou pronta em apenas 4 dias. 4 manhãs, 4 missas. 4 noites, 4 encenações. E no meio dos 4 dias de folia, muito barulho. 55 voluntários da ONG Sonhando Acordado na marcação com prego e martelo. E se a fantasia do pecado pesar, hora de parar tudo para confessar. O enredo é forte. Sai barraco velho e quase caindo para nascer a Capela Nossa Senhora de Guadalupe, no meio do bairro Ipiíba, em São Gonçalo. Essa construção, além de ter esse sentido espiritual, tem também esse sentido de edificação da pessoa humana, né? Crescermos como irmãos, como comunidade e criando justamente essa autoestima que nos leva para servir melhor a Deus. E são os integrantes do projeto Superação que ditam o ritmo acelerado. Superação é isso, é que cada um possa conhecer um pouco daquilo que não sabia que era capaz de fazer, que possa martelar, que possa vencer o cansaço, o medo de altura, e que a comunidade possa mudar o ambiente que vive através desse exemplo desses jovens. Para o marceneiro Dimas, essa já é a 19ª capela que ele ajuda a construir. Tudo sem álcool, sem droga, só falando na palavra de Deus. Enquanto Deus nos der vida, eu quero estar junto. E o que leva essa juventude a trocar a folia do carnaval pela construção de uma capela? É muito amor por essas pessoas, amor pelo trabalho também, porque a gente sabe que é um trabalho realmente que impacta na sociedade, né? A gente trabalha, a gente não trabalha por trabalhar, a gente trabalha porque a gente sabe que a gente vai poder fazer uma diferença positiva. A missa inaugural da capela foi presidida pelo arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias. Um lugar de reunião, de encontro com o Senhor para viver e celebrar a sua fé. Então eu agradeço em nome da Arquidiocese a todos aqueles que se empenharam nesse trabalho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Você confere no próximo bloco as novidades da declaração do imposto de renda. E as mudanças na utilização do cartão de crédito. A gente volta rapidinho. Em 2016 foi um ano de muito desemprego no país. Os mais prejudicados foram os negros e pardos, mulheres e os mais jovens. Os dados da pesquisa oficial de emprego são do IBGE. Os dados são do 4º trimestre de 2016. A taxa média de desocupação ficou em 12% e o país teve mais de 12 milhões de pessoas na fila de emprego nesse período. Seu Oriovaldo sabe bem o que é procurar emprego e não achar. Eu sou impressor. Alguns empregos que eu consigo arrumar nesse setor, alguém que ganha uma licitação, chama a gente para fazer uns bicos, acabou aquilo ali, ele manda a gente embora. Anderson foi demitido há menos de um mês e teme o que vai encontrar ou não pela frente. Bem difícil, muitas promessas mesmo e nada de efetivo. A desocupação das pessoas que se declararam de cor preta ou parda ficou em 14,4% e 14,1% respectivamente, maior do que os 9,5% das pessoas que se autodeclararam brancas. Entre as mulheres, o desemprego também foi maior, 13,8%
contra 10,7% entre os homens. Quem mais está sentindo o efeito desses números são os jovens. Se a inserção deles no mercado de trabalho é naturalmente mais complicada, em tempos de crise é mais difícil ainda, porque se o empregador pode escolher, geralmente ele quer alguém com mais experiência. A desocupação entre pessoas de 18 a 24 anos foi de 25,9%. O mercado altamente favorável a quem contrata e não a quem é contratado, acaba por levar o contratante a escolher um camarada, uma pessoa que já tem experiência, que possa entrar produzindo imediatamente. Lógico que esse jovem vai poder ir mais longe, mas isso é política para a época de desenvolvimento, não de crise. José Raimundo também está desempregado e se enquadra na faixa etária considerada mais crítica para se conseguir uma colocação, mas está otimista. Não necessariamente está fácil, mas também não está difícil, é mais questão de mesmo você correr atrás, na verdade. Eu vejo dessa forma, né? Apesar dos números assustadores do desemprego, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse essa semana que o Brasil voltou a crescer e a recessão já terminou. Só que tem muito economista dizendo que ainda é cedo para falar que a crise já passou. Rota de crescimento sustentável. Segundo o ministro da Fazenda, é nesse contexto que o Brasil se encontra atualmente. Na avaliação do ministro, abre aspas, a sólida recuperação do Brasil, fecha aspas, está sendo impulsionada pelas reformas estruturais do governo Temer. No entanto, Meirelles admitiu que o país ainda sente as consequências da maior crise econômica da história. O Brasil hoje já está crescendo. Isso é muito importante, porque todos nós passamos por um momento muito difícil quando o Brasil enfrentou a maior recessão da sua história. Mas a mensagem aqui importante é que essa recessão já terminou. Nós ainda vivemos a consequência dela em muitos aspectos, mas ela foi longa, foi difícil, foi dura, gerou esse número enorme de desempregados, mas o Brasil já começou a crescer. Justificou sua declaração com a subida e valorização da Bolsa de Valores, com o ganho de valores que Banco do Brasil, Petrobras e a Vale obtiveram e com a queda do Risco Brasil e do dólar. Tudo isto é uma mensagem de confiança no ajuste e nas reformas que nós, este grupo, os parlamentares, o Congresso como um todo, está fazendo no Brasil. Mas para o ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo Freitas, é prematuro considerar que a crise já acabou. É possível que em 2017 nós não voltemos a ter redução do produto interno bruto. Mas devemos ter alguma coisa próxima de uma estagnação, quer dizer, talvez um crescimento de 0,5 ponto de porcentagem, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas saindo paulatinamente e gradualmente, e com muitas interrogações à frente. Ou seja, o cenário hoje para qualquer empresa, para qualquer pessoa, é um cenário ainda opaco. É preciso esperar um pouco mais. Esse economista diz que há avanços, mas ainda levará um tempo até que os brasileiros sintam essa melhoria. Há um espaço muito grande, né, de crescimento necessário para sairmos do buraco que a gente caiu, né? O tombo da economia foi muito grande, o desemprego está muito alto, na verdade é um desemprego do ponto de vista dos indicadores históricos, então recuperar esses empregos vai levar alguns anos. Agora uma boa notícia para quem usa cartão de crédito. A partir do mês que vem não será mais permitido pagar o valor mínimo das faturas todo mês. É o fim do chamado rotativo do cartão de crédito. Quando o assunto é cartão de crédito, tem gente que não quer nem ouvir falar. Tive que pagar um mínimo, aí eu me enrolei mais ainda, né? Juro exorbitante. Quem não consegue pagar o total da fatura pode optar pelo mínimo. O restante vem no mês seguinte com juros. Se novamente não pagar o valor integral, paga-se o mínimo e a bola de neve com juros sobre juros só aumenta. Em dezembro, os juros médios do crédito rotativo chegavam a 15% ao mês. Para o crédito parcelado, a taxa média era de 8% ao mês. A partir de 3 de abril, o crédito rotativo do cartão só poderá ser usado até o vencimento da fatura seguinte. Depois disso, a opção é quitar toda a dívida ou parcelar com juros menores.
espera-se seja em torno de 5%, que é a taxa de juros usual do crédito direto ao consumidor, né? O limite de tempo menor no rotativo diminui as chances de inadimplência, um dos motivos que deixa o crédito caro. Essa medida, que se espera ser positiva para a economia, pode também educar financeiramente os consumidores. Isso vai diminuir, aliviar essa pressão que o consumidor tem quando ele está comprometido com o saldo total do cartão de crédito. Segundo o economista, essa é uma linha de crédito que já existe e pode ser vantajosa para quem perdeu o controle dos gastos. Mas que procurem se formar junto às operadoras, em que não necessariamente é preciso esperar o dia 3 de abril. Como ainda assim existem juros, o melhor é não ter que parcelar e limitar os gastos ao que cabe no orçamento do mês. Mas alguns escolheram outras maneiras para não errar. Então, ou é débito ou não é nada. Ou compro com dinheiro no cartão de débito, se não tenho, eu não compro. Rasguei o cartão, joguei fora, dei baixa e tchau. Desde a última quinta-feira que a Receita Federal já está recebendo a declaração do imposto de renda. Este ano, o programa está mais fácil e tem novidades nas regras para a entrega do documento. Entre elas, a inclusão do CPF do dependente com mais de 12 anos de idade. 28 milhões de contribuintes estão obrigados a prestar contas ao Leão. Hora de acertar as contas com o Leão. 28 milhões de contribuintes estão obrigados a declarar o imposto de renda 2017. As pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, quem teve rendimento isento acima de R$ 40.000 e as pessoas que tiveram posse de bens e direitos em 31 de dezembro de 2016 acima de R$ 300.000. O prazo de entrega da declaração começa no dia 2 de março e vai até 28 de abril. Seu Eduardo caiu na malha fina e ainda está resolvendo pendências de anos anteriores. Mas para este ano ele garante, vai entregar o mais rápido possível. Eu já vou colhendo todos os recibos ao longo do ano, aí no fim o meu contador sempre atrasa a minha declaração de rendimentos pessoal, então eu tenho que ficar no pé dele. E se tudo correr bem, eu entrego normalmente um mês antes do prazo, no fim de março eu já entrego tudo. O programa de preenchimento da declaração estará disponível no site da Receita a partir de amanhã e já vem atualizado. Para enviar os dados, não será preciso baixar o Receita Net, como em anos anteriores. Uma das principais mudanças na declaração do imposto de renda deste ano é que a Receita Federal passou a exigir o CPF dos dependentes que têm mais de 12 anos de idade. Antes, esse pedido era feito para quem tinha mais de 14 anos. A medida é válida para todos os dependentes que completaram 12 anos até o dia 31 de dezembro de 2016. Essa exigência é para evitar que as pessoas declarem o mesmo dependente em várias declarações. Quando você informa o CPF, e em duas declarações diferentes informaram como dependentes, cai na malha. Para não cair na malha fiscal, a orientação da Receita é fazer a declaração com antecedência. Separar os documentos e dados de rendimentos do titular e dependentes ajuda a evitar problemas. E, é claro, cuidado para não perder o prazo. Se perder o prazo, ele vai ter que pagar uma multa de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto de renda devido. Depois do intervalo, vamos falar de perigos do celular no trânsito e nos relacionamentos. Tem também um bate-papo com o músico Heraldo Matos, da banda Anjos de Resgate. O repórter Canção Nova volta em instantes. Que a internet é uma das invenções mais brilhantes da humanidade, ninguém mais tem dúvida, não é mesmo? Mas o que nem todo mundo percebe de imediato é que ela pode atrapalhar bastante os relacionamentos. O pior é que estar sempre conectado pode nos deixar sem conexão e conteúdo com os que estão à nossa volta. Ignorar o outro para ficar na rede virtual já é um dos grandes males da atualidade. Preste atenção na reportagem. No mundo tão conectado, pessoas desconectadas da vida real.
chega um amigo para conversar, qualquer coisa, daí a gente está ali, pá, ó, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui no aparelho aqui, depois a gente volta a conversar. Se online é fácil aproximar daquele amigo de infância que mora longe, manter as relações do dia a dia está mais difícil. Vai pro barzinho com os amigos, não sai do celular, dá vontade de falar, vai embora. Minha filha entra com o celular na mão, sai com o celular na mão. As crianças, os alunos tiram foto, é horrível, eu detesto. Essa prática deu origem ao termo fubbing, que é a combinação das palavras phone e snobing, que significa esnobar com o telefone. Exatamente o que acontece quando se conecta ao mundo virtual e se desconecta do mundo real. O que o celular faz? Ele não deixa que crie uma interação. Porque eu crio a interação com quem eu estou na tela e não crio interação com quem que está ao meu lado. O ser humano, ele necessita, como pessoa humana, dessa troca. Porque é uma necessidade de prazer, de emoção, de interação, de complementação, de entendimento. A terapeuta explica o que acontece com o cérebro quando quem está do nosso lado presta mais atenção na tela do celular. O nosso cérebro, ele começa a perceber que o outro não liga. O que ele começa a ler? O cérebro de quem não está com o celular. Fulano não dá mais bola para mim. Não gosta mais de mim. Então, começa a criar uma série de problemas sérios em relação, às vezes, ao não olhar. Ignorar o outro para ficar na rede virtual se tornou um dos grandes males da atualidade. Tanto que uma pesquisa americana revelou que quase metade dos 453 entrevistados já passou por essa situação. E quem nunca, não é? O que seria o certo? A pessoa parar de mexer no celular, entendeu? Corresponder com quem ela convive, entendeu? E depois, no momento que ela está sozinha com ela faz a troca com os amigos virtuais. Estar online não é um problema, o exagero sim. Por isso, ainda tem gente que aproveita a realidade sem Wi-Fi para se conectar aos que estão bem pertinho. Passeando com a minha esposa, por exemplo, eu prefiro ainda o diálogo, a conversa, né? Que próximo é fundamental, é uma coisa assim que acho que aparelho nenhum vai substituir, né? E ainda falando de celular, tem muito adolescente sendo atropelado por causa da distração com o aparelho. Em média, um jovem morre todo dia no Brasil por causa da falta de atenção nas ruas. As duas adolescentes têm quase a mesma história para contar. Você vai atravessar, a bicicleta bate em você cai, levanta. O carro parou para eu passar, só que do lado, perto da guia da calçada, uma moto veio muito rápido e quase que me pegou. Todo dia a saída da escola tem o mesmo risco. Atravessar a rua é o grande desafio. O relatório da ONG Criança Segura aponta que o trânsito é responsável pela maior parte de acidentes fatais de jovens até 14 anos. Não é de hoje que a relação entre veículos e pedestres tem obstáculos a romper. A maioria dos problemas tem a ver com comportamento. No caso dos adolescentes, alguns hábitos praticados diariamente diminuem em até 80% a atenção necessária para caminhar com segurança. O levantamento aponta ainda que mais de 30% dos jovens se distraem com o celular e quase metade deles com o uso de fone de ouvido. Tá com fone de ouvido e tá no celular. E que isso pode acontecer? Um atropelamento mesmo? Uma coisa séria? Já aconteceu várias vezes, né? Você já presenciou? Já presenciei. E já evitei que acontecesse várias vezes. O tema exige políticas públicas eficazes, algo que o secretário de Trânsito desse município no interior de São Paulo se preocupa. Qual é a melhor forma? A escola está participando junto nesse contexto, ter cumplicidade com isso, os pais principalmente, e nós como responsável aqui fora, na nossa secretaria, na nossa pasta, os nossos agentes vão procurar começar a abordar realmente esses jovens. Eu espero que os pais aceitem isso também, porque é uma responsabilidade. Apesar da pouca idade, muitos têm consciência. Em questão do fone, é uma coisa bem importante, sempre estar ligado, prestando atenção nisso, porque às vezes você vai perder sua vida por bobeira. Sabem que o respeito também é o caminho importante para uma rotina mais segura. Acho que pra gente adolescente, a gente acha que só porque tá na faixa pode ir passando. A gente tem que prestar atenção e respeitar o motorista também, né? E fazer a nossa parte. Agora, outro número preocupante. Ao menos 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão.
Desse total, menos da metade tem tratamento adequado. Em 2016, mais de 75 mil brasileiros foram afastados do trabalho por causa da doença. Aos poucos, a saúde vai se restabelecendo depois de um dos momentos mais delicados que teve que enfrentar. Vou tirar minha vida, porque eu não aguento mais. Eu quero dormir, eu quero descansar. Eu estava morrendo na frente dos meus filhos e do meu marido. Então, quanto antes acabasse isso, para mim era melhor. Os sintomas são da crise mais grave de depressão que a atingiu há alguns meses. Os momentos de instabilidade emocional aconteceram em razão de problemas no antigo trabalho. Eu trabalhava drogada, à base de café e qualquer remédio que tivesse à minha mão para eu me acalmar, para eu conseguir lidar com aquilo. E era cobrança excessiva, trabalho demais. Todos os anos, a depressão é responsável por retirar do mercado de trabalho milhares de profissionais. No ano passado, mais de 75 mil trabalhadores foram afastados pela doença. Mas não só no Brasil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 3 anos, o chamado mal do século será a doença mais incapacitante do mundo. Por esse motivo, sua relação com o trabalho é cada vez mais frágil. Nas diferentes profissões, geralmente a exigência do trabalho é a mesma. Foco, disciplina, concentração, criatividade, comunicação, esforço físico até mesmo. Tudo que uma pessoa com depressão não pode oferecer. A ciência diz que ninguém chega a esse nível em pouco tempo. Sempre um processo de longos anos, composto por pequenos acontecimentos do dia a dia em que o profissional às vezes nem percebe, mas acaba sustentando uma doença. A profissão, a carreira que ela carrega, faz parte da história dela. E se no ambiente profissional temos aí uma série de elementos prejudiciais à saúde, como cargas excessivas, pressões constantes por parte dos chefes, uma má relação com os colegas de trabalho, tudo isso pode agravar ainda mais. A boa notícia é que, como qualquer outra enfermidade, existe prevenção capaz de minimizar efeitos tão duros. Ela deve tentar mesmo se voltar para cultivar um estado de equilíbrio. Preciso procurar algum profissional, preciso procurar auxílio de alguma pessoa ou desabafar mesmo com amigos, familiares, para de algum modo conseguir aí começar um primeiro passo para um processo de cura. Além dos medicamentos, Clara diz que o acompanhamento com o profissional vem sendo importante na recuperação. Um dia de cada vez, novos sonhos profissionais aparecem. O vestibular de farmácia, né? Pretendo o ano que vem tentar, mas se Deus quiser, eu tenho fé que eu vou conseguir. Eliane, agora uma pergunta. Quem canta essa música? Manda teus anjos. Essa é fácil, Anjos de Resgate. Isso mesmo. E o Anjos de Resgate é o tema de hoje do nosso bate-papo com o músico. A história e a missão da banda você confere agora com Heraldo Matos, que faz parte do grupo desde a primeira formação no ano de 2000. Tantos corações feridos na multidão. Eu sou Heraldo Matos, estou no Anjo de Resgate desde o início, desde 2000. É engraçado porque Deus trabalhou com a gente muito nessa questão de entra um, sai outro. Quando a gente montou o Anjo de Resgate, a gente tinha uma certeza que nós 4 íamos ficar para sempre. Mas o tempo mostrou que é diferente e a realidade mostrou que nem os nossos desejos, por mais bonitos que sejam, às vezes dão certo. Em 2005 saiu o Xandão, entrou logo depois o Michael. Em 2008 saiu o Dalvimar, entrou o Demian e o Francis. E quando foi, num certo momento que a banda estava tudo certo, o Francis veio com um recado que ele ia mudar para os Estados Unidos e fazer a carreira dele, que ele sempre sonhou, que era piano e tal. Então, esse momento para nós foi muito difícil, porque nós estávamos aí em 2014 e em menos de um mês a gente tinha que mexer em toda a estrutura da banda. E foi engraçado porque a gente procurou um tecladista, porque o Marcelo, que era cantor, antigamente era o tecladista. E a gente estava procurando um tecladista.
E nessa brincadeira toda de achar um tecladista, o Demian, que é o guitarrista, falou, meu irmão toca teclado. E o Marcelo foi ver o tal do irmão dele, que é o Diego, que daqui a pouco está aqui com a gente também. E o Diego, para espanto dele, soube que ele tocava teclado, né? Porque o irmão falou. O Marcelo foi lá ver o Diego tocar e ouviu algumas músicas, o que ele sabia fazer e cantar um pouquinho. E quando eu falei com o Marcelo por telefone, eu disse, e aí, Marcelo, o cara é bom? Ele disse, daqui uns 4 anos mais ou menos dá para pensar em pôr ele no teclado, né? Eu disse, putz, tão ferrado, né? Ele disse, não, mas o cara canta bem. E o que quer dizer isso? Ah, cara, eu posso voltar pro teclado e ele entra para cantar. A voz dele lembra muito do Alvimar, ele tem muito sentimento, é um moleque bom, de uma família boa, tal. Levantou a bola dele, né? E realmente, depois de um tempo da gente discernir e sentir, realmente, era essa a grande mudança de Deus para a nossa história. O Marcelo voltava para o teclado e entrava o Diego. Isso foi em 2014. A banda é parte de uma história de Deus, de evangelização. A música é uma das artes muito poderosas, né? A música é capaz de fazer você chorar, é capaz de fazer você sorrir, é capaz de você sair de uma depressão, a música é capaz de uma série de coisas, desde que você use, né? Ela sozinha, lá, sem que você escute, sem que você mostre, sem que você cante, ela não tem esse poder. E eu acho que o Anjo de Resgate, ele tem uma coisa que ele marcou a história da vida de muita gente. Ele cruzou a vida de muita gente, ou com uma música, ou com outra, ou com outra. E essas músicas fazem parte da história de formação de muitos líderes e muita gente que está dentro da igreja. E essas pessoas acabam usando essas músicas como ferramentas. Então, casos de depressão e que a pessoa não saía de casa e que o amigo foi lá cantar a música Amigos pela Fé, Mais que Amigos, Tua Família, tudo isso daí, muitas pessoas voltaram a ter ânimo de viver. Muitos casos de pais que perderam filhos. A gente tem muita história, muito testemunho de dores, de pessoas que têm dores e são confortadas com a música do Anjo de Resgate. E muita gente que decidiu a vocação religiosa ouvindo o Anjo de Resgate. A estrada, ela na verdade não é uma estrada, é uma bifurcação o tempo todo. E o interessante é que você, às vezes, não sabe se vai pela direita ou pela esquerda no caminho, mas eu aprendi que uma grande lição de um grande músico, que é o Martim Valverde. Ele passou uma experiência um dia, ele não sabia se ia para a direita ou para a esquerda. E ele perguntou para Deus, por onde eu vou? E Deus ficou quieto. Ele resolveu ir por um caminho e quando ele percebeu, o outro caminho encontrava com esse um pouco mais à frente. A estrada, ela muitas vezes te deixa indeciso. Se você vai por aqui, por ali, a estrada é desgastante, mas ela também é emocionante. Eu sintetizo dizendo o que o Padre Zezinho fala sobre música católica. Na música católica existe a cruz e a luz. Quem vem por causa da luz não pode esquecer que existe a cruz. Quem veio por causa da cruz, Deus vai revelar um dia a luz. O lançamento do DVD e CD, Graça, Redenção e Paz. Ele é um daquelas coisas que acontecem na vida da gente e que a gente sabe assim, ó, eu estou no meio de uma mudança. O que vai ser essa mudança nós não sabemos, né? Nós temos nossos planos de preparar um CD novo, de mudar algumas coisas de evangelização que a gente vem fazendo, dedicando um pouco mais às comunidades pequenas também. A gente foi chamado para 2 projetos já de ajuda social grandes para o ano que vem, para pessoas que passam muita dificuldade, tanta dificuldade que ninguém ajuda. Então, algumas pessoas da igreja, alguns músicos se reuniram para fazer alguns projetos desses. Então, dentro de tudo isso, estão esse ideal nosso. E fazer esse DVD ser um material de evangelização para as pessoas. Nós demos o melhor da gente, acho que conseguimos criar um produto bom para trabalhar. Então, nós vamos ter, em paralelo, o show
Graça, Redenção e Paz, que é esse grande, que é o DVD. E temos um acústico também, que é um pequeno show, que é um momento mais de oração, de cura, de adoração, que é com violão, com coisas mais simples e que nos remete mais à vida de comunidade, grupo de oração, uma coisa menor. Essa música Inspiração de Amor é uma faixa do nosso CD Inspiração e também está presente no nosso DVD GRP, uma versão ao vivo. E esse título, Inspiração de Amor, às vezes as pessoas imaginam que seja inspiração no sentido do que você vai tocar, do que você vai falar, mas ela surgiu daquela sensação de quando você está triste, com dor, que você se sente sufocado, né? sem ar para respirar, e você tem a sensação de respirar e inspirar o amor de Deus, o amor que vem do céu. E na respiração você solta a dor, põe para fora, né? É nesse sentido que vem esse título. E é mais ou menos assim. Tantos corações feridos na multidão, sentem falta de um abrigo, vivem sem chão, não encontram um abraço ou alguém que lhes estenda a mão. Um se congelou no frio da ilusão, outro se sentiu traído pelo irmão, mas quem já foi vitimado hoje pode se tornar vencedor. Sinta o ar que vem, enche o peito e faz renovar. Inspiração de amor que vem do céu para restaurar. Deus quer te abraçar, não se esconda mais. Seja aquela criança que deixa tudo pra correr ao encontro do Pai. Deus quer te abraçar, não se esconda mais. Seja aquela criança que deixa tudo pra correr ao encontro do Pai. E depois desse bate-papo cheio de revelações com Heraldo Matos, a gente te lembra que no próximo fim de semana tem acampamento para músicos aqui na Canção Nova. Imperdível, gente. E a gente termina o Repórter Canção Nova de hoje lembrando que Quaresma é o tempo favorável para nos renovarmos, encontrando Cristo vivo na palavra, nos sacramentos e no próximo. Que o Espírito Santo nos guie na realização de um verdadeiro caminho de conversão para redescobrirmos o dom da palavra de Deus e servirmos Cristo presente nos irmãos necessitados. Uma semana abençoada e até domingo que vem, se Deus quiser. Uma santa Quaresma a todos e até o próximo domingo.